Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais 7 Bíblico. Sou o Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico, e hoje quero partilhar com você um tema muito importante que tem tudo a ver com o título do nosso podcast, com o propósito original do nosso podcast, que é uma configuração mental a partir de versos bíblicos, a partir da Bíblia Sagrada, ok? Esse é o real sentido e propósito do nosso podcast, ok? Que é Mais 7 Bíblico. A palavra mais 7 significa configuração mental e o fato de a gente fazer isso estudando a Bíblia, nós temos como maior propósito configurar a sua mente a partir da Bíblia Sagrada. Amém? Quero ler aqui no versículo de Provérbios, um versículo no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz o seguinte: porque como imaginou na sua mente, assim é. Essa é a parte A do verso, ok? O verso vai falar de alguém que não tem boa índole, mas note que o sábio Salomão, ele começa o verso falando algo que eu e você podemos pegar, separar ele, avaliar e meditar. O sábio Salomão está dizendo que assim como ele pensou na sua mente, assim ele é. Ok? É incrível isso, porque nós entendemos que... Eu não sei se você já ouviu, mas sabe quando alguém olha para outra pessoa e fala assim: quem você pensa que é? Meu irmão, isso é muito poderoso, porque basicamente Salomão está falando: você é o que pensa. Entende? Ainda que o diabo colocou um sentido pejorativo nessa frase, ok? Quando alguém fala quem você pensa que é na intenção de diminuir alguém, é na intenção de humilhar, de menosprezar alguém. Só que na verdade o sentido real dessa frase, partindo do livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, é: assim como você pensa em sua mente, assim você é. Né? Então imagine, enquanto o diabo tenta colocar essa frase no sentido pejorativo, de humilhação, de degradação, sabe? A Bíblia diz que você é exatamente o que pensa que é. Então, meu irmão, a pergunta que eu faço sem sentido pejorativo é para você agora, ouvinte: quem você pensa que é? Ok? Quem você pensa que é? Porque você é o que você pensa. Então, meu irmão, isso aqui é muito importante. Esse é aquele tipo de mindset que pode girar uma chave na tua vida e você mudar a sua vida para sempre. Por quê? Porque quando você... É claro que nós somos levados, né, a agir, pensar, se mover, né, baseado em coisas que a gente vê, ouve, sente, fala, ok? Então você vê que são as nossas ações, as nossas atitudes que nos movem. Porém, a Bíblia diz que a boca só fala o que o coração está cheio. Então você vê que antes de você se tornar palavra na sua boca, na verdade era um pensamento que virou um sentimento, que virou uma ação, uma atitude que gerou aquele resultado. Então, a gente entende que quando você estabelece para si um padrão mental, ouça isso, você vai chegar lá, ok? Você vai chegar lá. Por quê? Porque está na sua mente, porque está no seu intelecto. Então, se você se olha e você acredita que você é um fracassado, é porque é, né? Não foi Henry Ford que disse que se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, então você não pode. Ou seja, o Henry Ford está falando que ele deixou essa frase, ele está dizendo que você não vai passar, entenda, do campo da sua mente. Uau, isso é muito forte. Pega esse mindset aí, meu irmão. Preste atenção. Ele está dizendo que você não vai passar do campo da sua mente, ou seja, o que você imagina é assim que você vai ser.
Eu já contei aqui em um episódio nosso, mas eu vou repetir dando uma resumida a história do Walt Disney, né? Que ele teve o sonho, ele viu o parque da Disney pronto, construído, e levou um monte de profissional, né, para avaliar, estudar, preparar o projeto, ok? E, entretanto, levou muitos anos, muito gasto, muito isso, né? Enfim, muito aquilo. E terminou, ele faleceu e não viu a inauguração. Ele estabeleceu o projeto finalizou, é o sucesso que é, ok? Os familiares dele tocam, né? Vai tocar. Agora, imagine, ele sonhou, mas não realizou. Opa, realizou. Você vai saber por quê. Porque quando foi na inauguração do parque da Disney, a esposa dele estava, uma senhorinha já avançada em idade. E a história conta, que a biografia, né, do Walt Disney conta, que quando for apresentar ela falou assim, olha, vamos passar aqui para a senhora Disney falar algumas palavras, porque é uma pena que o senhor Walt Disney não está aqui para ver essa maravilha. E ela vai, ela pega o microfone e ela começa falando, meu jovem, você está enganado, o meu marido viu isso daqui primeiro do que todos nós, antes de todos nós. Então você vê que ele estava ali, mas era um diferente no meio dos iguais. Guarde isso daí. Era um diferente no meio dos iguais. Ele acreditava que podia. Você entende? Você nunca irá além do campo da sua mente. Nunca. Você nunca irá além do campo da sua mente. Então sim, meu irmão, você é exatamente o que você pensa que é. Se você pensa que é um fracassado, meu irmão, acredite, você é um fracassado. Se você acredita que é um vencedor, acredite, você é um vencedor. Por quê? Porque tudo na vida começa com um pensamento. Primeiro é um pensamento, depois um sentimento, depois uma atitude, uma ação e depois o resultado. Ok? Ou colheita, assim como você queira chamar. Então preste atenção, comece a mudar a sua mente hoje, né? Você deve estar se perguntando, tá, e como é que resolve isso, meu irmão? Comece a mudar a sua mente hoje. Você nasceu para vencer. Você, e principalmente você que é cristão, tem a Bíblia como seu princípio de fé, de caminhada, de atitude, de comportamento, ok? Você tem que entender isso, você precisa entender isso, que Deus te chamou, Deus te criou para ser um vencedor. Entenda isso, eu vou falar de novo para que você guarde e passe a acreditar nisso. Deus te criou para ser um vencedor, acredite nisso. Ah, pastor, mas é porque a minha família, ninguém conseguia fazer nada. Meu irmão, Deus te criou para ser um vencedor. Eu vou repetir para que você guarde isso. Deus te criou para ser um vencedor. Você nasceu para dar certo. Se você entendesse isso, todo dia quando você levantar de manhã, você ia declarar isso pelo menos umas 7 vezes. Né? Pelo menos umas 7 vezes, umas 12 vezes. Né? Umas 7 vezes que é o número da perfeição, umas 12 vezes que é o número das tribos de Israel. Meu irmão, você tem que falar isso muitas vezes. Sabe, eu nasci para dar certo, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser um vencedor. Você precisa acreditar nisso. E como é que você vai acreditar? Quando você fala. Quando você fala, você vai começar a acreditar. Se você falar algo muitas vezes, ou até uma mentira, que é falada muitas vezes, a gente começa a acreditar como se fosse verdade. Você entende isso? Isso não é grave isso? Por quê? Porque essa é a capacidade da nossa mente. Aquilo que você vai enfiando dentro dela, que você vai colocando, sabe o que acontece? Quando você chega um momento, depois de você repetir muitas vezes, que o seu cérebro está acatando aquilo como realidade. Entende? Aí você fala, mas espera lá, eu não sou idiota, meu irmão, preste atenção. O nosso cérebro, a nossa mente, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou neurocientista, não. Mas o pouco que eu estudei, meditei, me dá respaldo,
ok? E propriedade para falar o que eu vou falar agora, tá? Veja bem, o nosso cérebro não consegue distinguir o que é fantasia e o que é realidade, ok? Preste atenção nisso. Não. Nosso cérebro não tem a capacidade de discernir, de separar, de distinguir o que é realidade e o que é fantasia. Tá? Isso é bom ou é ruim, pastor? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Por quê? Para quem sabe usar, obviamente, ok? Por quê? Porque imagine que você para 10 minutos todos os dias e nesses 10 minutos você começa a imaginar algo que você deseja que aconteça, que realize. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um sonho de viajar para um lugar muito bonito, ok? E você, 10 minutos por dia, você para, você fecha os seus olhos sozinho no seu lugar, num canto, e você começa a imaginar aquilo acontecendo. Preste atenção nos detalhes, ok? Você começa a imaginar aquilo acontecendo. Então você se imagina entrando no site, comprando as passagens de avião, tá? Suponhamos que o lugar que você vai, você precisa viajar de avião. Você já se alegra porque você conseguiu comprar a passagem. Aí você vai se imaginar agora indo em direção ao aeroporto, entrando nos portões de embarque, sabe? Fazendo o check-in no check-in da empresa aérea da qual você comprou a passagem aérea, você apresentando o voucher para o atendente, ok? Você entrando na fila para entrar no avião, entende? Você escolhendo o seu lugar no avião e você vai imaginando no maior número de detalhes possível. Guarde isso daí, tá? O pensamento precisa estar alinhado, ligado ao máximo de realidade possível. Aí você fala, tá, mas o que eu ganhei com isso, meu irmão? O teu cérebro, como eu falei, ele não consegue distinguir o que é realidade do que é fantasia. Então imagine você pensando nisso, você acabou de meditar ali por 10 minutos, então imagine que no teu pensamento você entrou no avião, o avião decolou, você ficou com medo na hora que o avião decolou, você entende? Deu friozinho na barriga, que sempre dá, você foi onde você queria, eu não sei onde você quer ir, onde você quer ir, né? Imagine você indo para Paris. Acho que Paris é legal porque tem a Torre Eiffel e todo mundo conhece, né? Então imagine você tirando uma foto, uma selfie na Torre Eiffel, mandando para os seus familiares via WhatsApp. Você entende nos detalhes que eu estou incrementando aqui? Aí entenda bem, tá, e aí o que eu ganho? Meu irmão, quando você acabar de meditar nisso, ouça isso, o seu cérebro vai estar gerando a sensação exata que você terá quando você estiver lá. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque quando você voltar à sua realidade, tá? Quando você abrir os olhos e ver que você não está no avião, que você não está na Torre Eiffel, que você... Entendeu? Sabe o que o seu cérebro vai começar a fazer? Ele vai mandar sinapse para o seu sexto sentido, né? Não é essa a palavra exata, tá? Tem um nome específico. Quase lembrei aqui. Subconsciente, tá? Ele vai mandar mensagem para o seu subconsciente e o seu subconsciente, a partir daquele momento, vai começar a bolar meios, estratégias para que você vá naquele lugar. Por quê? Porque a sensação foi boa. Entende ou não? A sensação foi boa, ele vai entender que você precisa daquilo porque a sensação foi boa. Aí você fala, tá, então pera lá, é meu cérebro que vai me dar? Não. Ele vai começar a gerar ideias, projetos, planos, entende? E Deus vai te abençoar. Só que você precisa acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Como eu sempre digo, o tema é inesgotável, né? Tema inesgotável, mas Salomão está falando, assim como pensa em sua mente, assim ele é. Então, guarde isso, meu irmão, mude a sua mente. Mude a sua mente e não deixe mais você ser enganado. Você é mais que vencedor, Deus te criou para ser um vencedor, você nasceu para dar certo.
Acredite nisso, repita várias e várias vezes, quantas vezes for necessário, até você acreditar que você nasceu para dar certo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero dar aqui alguns avisos, né? Quero te agradecer por você ter chegado até aqui e quero pedir o favor de sempre. Se você está nos ouvindo no YouTube, se inscreva no canal, partilhe com mais pessoas o link, curta esse vídeo, porque quanto mais curtida, para mais pessoas o YouTube mostra, ok? Agora, se você está nos ouvindo por um aplicativo de podcast, eu peço que você printe a tela e posta no seu Stories, né, do Instagram, do Facebook, né, no seu Twitter, no seu TikTok, ok? Nos ajude divulgando, né? Agora eu tenho um pedido para fazer. Siga também o nosso perfil do Mais 7 Bíblico no TikTok, ok? Nós criamos nosso perfil há pouco tempo, já temos quase 500 inscritos, meu irmão. Que bênção, né? 500 seguidores. Isso é muito bom, pelo tempo que nós estamos lá, né? Então eu te convido, vai lá no TikTok, se você não tem perfil, cria lá o seu perfil, procura Mais 7 Bíblico, a foto do perfil é a mesma que está aqui no podcast, ok? É a mesma, não tem como se enganar, tá bom? A nossa página do Facebook, Mais 7 Bíblico, você pode também se inscrever na nossa página do Facebook, tá bom? Agora deixa eu contar uma novidade, uma baita de uma novidade. A partir da semana que vem, tá? A partir da semana que vem, toda terça-feira, sexta eu não vou mexer ainda porque nós estamos com o estudo do livro de Atos. Mas toda terça-feira nós teremos um quadro especial aqui. Eu não sei quanto tempo vai levar, meu irmão, mas até enquanto eu puder segurar o rapaz aqui, eu vou fazer isso, ok? Mas nós teremos de forma excepcional uma série chamada Francês com Palavra, ok? Pastor, o que mudou? Não muda nada, tá bom? Vai ser textos bíblicos, vai ser mais 7 bíblico, o que você já está acostumado, agora com um diferencial. Qual? Que durante o episódio, nós vamos estar, sempre nessa série, nós vamos estar na companhia de um jovem cheio da graça de Deus, muito comprometido com o reino de Deus. É um haitiano que congrega no nosso ministério, né, na igreja que nós temos ali no Jardim Soberana, né, em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, São Paulo, ok? E ele fala francês, ok? O idioma oficial do Haiti é o francês. Então ele vai ler um texto bíblico em francês, vai explicar cada palavra, ok? Que significa, como pode ser usada, ok? E juntos, eu e ele, vamos trazer as revelações, os mais 7, que o Espírito Santo vai dar dentro daquele texto, ok? Aí aqui nós vamos falar sobre francês, nós vamos falar em português. E meu irmão, entenda bem, a gente passa a oferecer algo muito maior para você. Não é mais apenas um mais 7, ok? Não é mais apenas o mais 7, mas você vai ter a possibilidade de aprender um novo idioma, porque ele é natural, tá? Do Haiti, então significa que ele fala francês desde a infância. Então, francês para ele é da mesma forma que nós falamos o nosso português, né? Então, você verá que a cada semana você vai aprender muitas palavras em francês, porque nós vamos estar lendo a Bíblia em francês, ok? E o melhor de tudo, você vai aprender francês numa linguagem cristã. Por quê? Porque nós vamos aprender através da Bíblia. Então, todo o conteúdo bíblico vai ser lido em francês. Ele vai explicar um pouco cada palavra, ok? As mais difíceis, as mais fáceis, ok? E mesmo eu tenho certeza que será uma bênção na tua vida, ok? Então, terça-feira, ouça isso, terça-feira da próxima semana. Sexta-feira não muda,
Sexta-feira continuamos com o estudo do livro de Atos. Agora, na terça-feira, nós teremos aqui o haitiano francês, ok? Falando francês, nos ensinando francês. Eu ia quase que eu falei o nome dele. Mas eu não vou falar, eu quero que você aguarde, que você crie expectativa para terça-feira estarmos juntos aqui. Ok? Então se programa, marca na sua agenda aí. Terça-feira você não pode perder o lançamento desse quadro maravilhoso francês com palavra. Eu estou em dúvida, eu até peço aqui o seu conselho, se você tiver um tempinho aí e puder nos ajudar, eu agradeço. Eu estou em dúvida se eu coloco o título do quadro francês com palavra ou francês com mais 7 bíblico, não sei. O que vocês acham? Se puder deixar o seu comentário aqui, eu agradeço. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, quero te abençoar. E até sexta-feira com o estudo do livro de Atos. Que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar. Fica com Deus, tchau, tchau, e até o próximo Mais 7 Bíblico Cast. Deus abençoe, tchau, tchau.